Eis que você acorda em uma espécie de cápsula fechada sem se lembrar de nada. O que você faria? Isso é o que vemos no filme Oxigênio. Oxigênio é uma obra francesa de 2021, dirigida por Alexandre Aja. O filme foi gravado com muitas limitações da pandemia da Covid-19, e por isso se sustenta na grande atuação de Melanie Laurent. A abordagem dessa ficção científica é bastante conveniente num mundo que vivia uma das maiores consequências da doença, o isolamento. Resumo do filme. O filme se inicia com a cena da personagem acordando nesse lugar inusitado. Logo, ela percebe que está dentro de um tipo de caixa médica de criogenia e que consegue se comunicar com a inteligência artificial médica daquela caixa, que se chama Milo. Assim, ela consegue descobrir algumas coisas. Quando Milo começa a explicar sobre seu quadro clínico e sobre uma falha do sistema que fez seu oxigênio cair para 35%, um nível crítico, como ele explica. Conversando com Milo, ela começa a pesquisar sobre si mesma através de uma análise de DNA feita por ele, e descobre que é uma cientista chamada Elizabeth Hansen, ou apenas Liz. Milo faz uma análise geral e demonstra que Liz não tem nenhuma doença, o que a faz achar que ela foi colocada ali por engano. Várias vezes durante o filme ela tem flashbacks de coisas que aconteceram em algum momento no passado. Geralmente essas cenas são de um hospital ou de um laboratório, mas a primeira coisa que chama sua atenção é o seu marido Léo, que está presente em várias dessas memórias. Então ela decide pedir para Milo tentar ligar para Léo. Porém, quem atende é uma mulher com a voz de uma senhora idosa, que parece não entender o motivo da ligação. Após algum tempo conversando com ela, Liz descobre várias informações, inclusive que foi essa mulher que projetou a cápsula. A mulher então revela que Liz está a 65 mil quilômetros da Terra e faz parte de uma missão com o intuito de colonizar um novo planeta. Liz não consegue acreditar naquilo, mas a mulher encontra um meio para provar o que disse. A mulher continua explicando que, devido a um vírus altamente contagioso e mortal, a humanidade na Terra vai ser extinta em 2 gerações, e por isso uma missão de colonização foi enviada ao planeta Wolf 1061C. Assim, a mulher conta também que Léo morreu na Terra, pois contraiu a doença viral. Por isso, Liz se recorda de várias memórias em um hospital. A mulher então começa a ajudar Liz, ensinando como reconfigurar a cápsula, para que o oxigênio dure o suficiente para a viagem. Mas enquanto elas tentavam mudar as configurações, o sinal começa a falhar, e ela não consegue mais ouvir a voz da mulher que estava lhe ajudando. Mexendo nas configurações, ela desliga o filtro de luz UV e consegue enxergar fora da cápsula, e descobre que os problemas técnicos da sua cápsula foram causados por uma colisão da nave transportadora com um meteoro, onde algumas cápsulas foram perdidas e as pessoas que estavam nelas foram jogadas no espaço. Ainda buscando por respostas, Liz pede para Milo fazer uma análise da voz da mulher que fez a ligação. Reconhecimento vocal em andamento. Chamada feita por Hansen Elizabeth Doutora. Descobrindo que se tratava da Doutora Elizabeth Hansen, ou seja, ela mesma. Sem entender, ela pede para Milo pesquisar por vídeos, e é aqui que ela faz uma grande descoberta. A missão enviada ao planeta Wolf 1061C conta com 10 mil clones de pessoas da Terra, que foram geneticamente modificadas para serem imunes ao vírus. A caixa criogênica foi projetada por ela mesma na Terra, para garantir o total desenvolvimento dessas pessoas clonadas até a chegada a esse planeta. Na palestra da doutora Elizabeth da Terra, a Liz do espaço descobre que ela foi responsável pelo estudo de transferência de memórias. Explicando na palestra, Elizabeth conta como fez para que as cópias se desenvolvessem já com as memórias alojadas nas suas informações genéticas. Por meio de uma de suas lembranças, Liz descobre que o seu marido Léo também foi clonado antes de morrer e está em uma dessas caixas. No final, quando quase tudo está perdido e o oxigênio está em menos de 1%, ela tem a ideia de pegar o oxigênio de alguma outra cápsula vazia que foi danificada, e assim Milo consegue bombear oxigênio suficiente para a viagem. Por fim,
Na chegada a esse novo planeta, o casal que nunca tinha se visto de verdade se reencontra em uma praia deserta. Crítica do filme. A estrutura do roteiro nos faz ir descobrindo as camadas do mistério sem pressa, favorecendo a busca por soluções na nossa mente. Essa dinâmica nos faz imergir ainda mais no mundo do filme. A relação próxima com a doutora Elizabeth Hansen nos faz nos sentir no corpo dela, presos numa cápsula apertada e desconfortável sem entender o que está acontecendo. Enquanto tentamos juntar as peças, o filme vai tratando de temas importantes para a sociedade atual. A pandemia do coronavírus, o medo da solidão, o medo da morte, a dor pela perda de entes queridos e ainda vai além, tratando das consequências que uma doença pode causar para o futuro da humanidade e as tecnologias que o ser humano pode ter para tentar driblar esses obstáculos futuros. Os conceitos apresentados são facilmente aceitos por nós do outro lado da tela, por conta da abordagem sóbria e cuidadosa, e a partir do momento que vai revelando mais e mais segredos, a história consegue se tornar crível, mesmo sendo surreal. Porém, se não houver um interesse logo no início, ou se o foco for perdido no meio, a experiência final vai ser prejudicada. O filme foi uma ótima surpresa quando eu o vi pela primeira vez, pois eu não esperava que fosse ser tão marcante e criativo. No fim, a forma do filme de contar a história fez ele ser ainda mais interessante. Essa quebra positiva de expectativas me fez olhar com uma simpatia um pouco maior para esse longa e suas ideias, teorias e críticas bem abordadas.